Olá, turminha. Bom dia novamente. Agora nós vamos começar, não é? A nossa aula de História do Maranhão. Vocês vão pegar a apostila de vocês a partir da página 17. Tá? Pegaram? Ok. Abram aí, né, na página 17. Vamos dar continuidade à nossa aula. Lembra que a gente falou sobre sujeitos históricos, a importância dos sujeitos históricos, sobre os historiadores, né? A gente vai ainda falar um pouco mais a respeito disso. Tá? Nós temos aqui na página 17 essa poesia muito linda de José Chagas. Tá? José Chagas, ele é um poeta, né? Paraibano. Ele é paraibano de nascimento, mas maranhense de coração. Tá? Esse poema dele é de 1994. Tá? O livro foi tirado da Tabuada da Memória e foi registrado lá em São Luís, tá certo? É de 1994, como eu já falei. E aí ele traz à memória algumas coisas que ele viveu. Tá? Fala assim, ó. Era uma casa que agora só se adivinha. Era uma casa, uma brasa, sempre acesa na cozinha. Era, uma vez, uma mesa sempre posta para o almoço, alimentar a certeza dos meus sonhares de moço. Era uma vez um caminho que me levava ao açude, e agora ele vai sozinho por onde eu quis e não pude. E era uma vez um engenho que de tanta cana moía, e agora apenas eu tenho moendo só nostalgia. Lindo, não é? Esse poema. E aí a gente pode observar que, através desse poema, José Chagas, ele traz à memória a sua infância. Ele traz à memória um lugar de onde ele viveu. Não é? E é o que acontece com os sujeitos históricos. Os sujeitos históricos, eles fazem parte, não é? Claro, da história, para marcar a história, para marcar algo na sua vida, como também na sociedade. Aqui ele fala coisas que ele viveu. Então, ele deixou registrado nesse poema a sua saudade, como ele fala no final, a nostalgia. Ele está nostálgico, né? Ele está com saudade, ele está com saudade daquele que ele viveu. E aí ele deixou registrado nesse poema. De uma certa maneira, sim, ele está fazendo história, ele está fazendo parte, ele está sendo um sujeito histórico. Mas lá na página 18, nós vamos ter mais essa questão sobre os sujeitos históricos e os historiadores, de como que ele se parte. Então, você sabe o que é um historiador? Né? Sabe de como é que ele trabalha? Como é que ele faz para desenvolver esse trabalho? Qual a finalidade desse trabalho? Né? Será que todos nós podemos ser historiadores? Vamos saber. Aqui também nós temos, ainda na página 18, um exemplo de sujeitos históricos e dessa forma de ser historiador. Tá? Antes de falarmos de historiador, leia o trecho a seguir que vai falar sobre Beatriz. Aí nós temos aí na apostila de vocês esse desenho que Beatriz fez. Não é? Aí ela fez o pai, ela fez a mãe dele, se divertindo, brincando, colocou o nome dela mais lá em cima. E aí ela tinha 4 anos nessa época. Desculpa. Ela tinha 4 anos. E aí ela começou a desenhar um dia dela, né? Ela simplesmente desenhou. Um desenho muito bonito, apesar de estar preto e branco, com certeza foi bem colorido, não é? Então, esses desenhos são a forma que Beatriz encontrou, não é? Esses desenhos são a forma que Beatriz encontrou de registrar parte importante da sua infância, parte importante da sua memória, parte importante da vida dela. Revelam a maneira de pensar que ela sente e como ela imaginava, tá certo? Então, ela fez parte de uma história, né? A sua vida fez parte de uma história. Ela fez um registro a respeito dessa história. E aí ela está sendo, de uma certa maneira, um sujeito histórico. Ela está exercendo a história, ela está sendo uma historiadora. Porque ela está registrando, ela está botando em memória aquilo que ela viveu. Então, assim como Beatriz, todos os seres humanos
todos os seres humanos, assim como Beatriz, todos os seres humanos, desde tempos antigos, sempre tiveram a necessidade de registrar e transmitir conhecimento para outras gerações. Bem lá no começo da nossa história, a gente pode observar como que se dava o registro da história. Não é quando havia pintura nas cavernas, e aí foi também preciso, começaram a escrever, não é? Fazer o registro, a gente pode ver isso nos registros bíblicos, por exemplo, que é um registro bem antigo, né, lá do Antigo Testamento, passando pelo Novo Testamento, a gente pode ver registros históricos, né, da história de Jesus, do povo hebreu, do povo judeu. E aí a gente vê toda essa história sendo registrada, sendo escrita. Então, cada um que escreveu não somente foi um sujeito histórico, como foi um historiador, a partir do momento que ele escreveu essas memórias. Tá? Então, o trabalho do historiador, ele estuda os registros deixados pelos seres humanos na vida em sociedade, sempre observando as semelhanças e diferenças entre os grupos sociais. A gente vê muito isso. Como eu falei, por exemplo, eu falei da Bíblia, né? A gente vê muitos registros a respeito de história de povos diferentes do povo judeu, não é? Que tinham costumes diferentes. Na Bíblia a gente vê muito essas diferenças. E aí a gente sabe por conta dessas histórias, por conta desses historiadores. Porque além de ser um livro espiritual, a Bíblia também é um livro histórico, não é? Então, assim podemos compreender como foi a vida em outras épocas e de que maneira ela influenciou nas nossas vidas e na própria história. E aí também, quando a gente estuda o nosso livro de História do Brasil, por exemplo, a gente vai ver o resultado do que aconteceu na nossa colonização para chegar ao que nós somos hoje. Não é? O resultado do que aconteceu com o povo que veio da África, os povos africanos que foram escravizados, a gente vê a consequência de tudo isso que aconteceu, não só no Brasil, mas no mundo, a gente vê a consequência dessa escravidão em meio a esses povos. Né? Então, como eu falo aqui, na nossa vida e na nossa própria história. Então, é importante esses registros para a gente compreender o nosso presente, entender o passado para compreender o nosso presente, entender o que aconteceu lá no começo, bem lá no início do nosso Maranhão, a história do nosso Maranhão, como que se deu, para a gente saber por que que hoje nós temos esses resultados, seja economicamente, seja através da política, tá certo? Então, a história e os sujeitos históricos são elementos importantíssimos nesse processo de aprendizagem e também do nosso conhecimento, do nosso registro, da nossa história. Tá bom? Eu vou deixar para vocês aqui a atividade referente aos sujeitos históricos e os historiadores, a atividade que está na página 19 e a questão 6 que está na página 20, tá? Página 19, as questões que envolvem os sujeitos históricos e os historiadores, e a questão 6 da página 20. Bons estudos, fiquem bem.